pessoal, retornando, então, com relação à indisciplina, né, a gente estava falando bastante o quanto que, diferente de décadas atrás, quando se olhava um ou outro intitulados alunos problemas, hoje nós temos grupos de alunos, né, tendo a indisciplina numa dupla acepção, né? Uma como uma certa revelia, um certo questionar de que aquilo não tá bacana, não tá ok, e precisa ser reestruturado. E, por outro lado, isso também ser uma forma interna de uso de um certo poder. Então, o que acaba acontecendo é que a gente tem grupos de crianças aí já direcionadas para o Fundamental 1, né? Isso a gente já vê acontecendo, tendo, né, se imbuindo da indisciplina como uma forma de contestação negativa, né? Onde eu não quero aprender e não permito que os outros aprendam e, consequentemente, eu estou deixando a minha mensagem. Essa é uma forma que eu não quero. Eu venho aqui para realmente imprimir o meu descontentamento, porque todo mundo aí fora fala que aqui não vale de nada. É isso que as crianças trazem, é isso que os pré-adolescentes e adolescentes trazem para muitas unidades escolares, né? Já não é mais o que o Freire dizia das escolas onde era um prazer estar ali. Era muito gostoso as férias, mas todos queriam estar na escola, porque a escola era um lugar de contentamento. Mesmo tendo as escolas públicas, tendo menos recursos, outros tipos de recursos, mas haviam encontros, as crianças, elas experimentavam a vida, elas descobriam, elas queriam conhecimento, então elas se permitiam com as coisas mais simples e elas criavam, né? E isso é uma coisa muito interessante, que a gente vê muito na educação infantil, né? Até os anos iniciais a gente vê isso muito arraigado, e depois isso vem se perdendo, né? E aí a disciplina é essa marca, tá? Então a disciplina não é só a questão de um mal-estar dentro das unidades escolares. A indisciplina também pode ser uma forma interna de contestar pelo viés negativo. Ao invés de eu me propor a querer melhorar, eu faço o quê? Eu chuto o pau da barraca, literalmente nesse termo, e não quero aprender mais. Eu não quero permitir que ninguém aprenda, porque ali é um espaço de passatempo. É um depósito. É um lugar de circular algumas coisas, menos um lugar de curiosidade, descobertas, conhecimentos. Então, enquanto a gente não mudar essa base, que realmente é assim que se constrói, a gente não vai valorizar as escolas. A gente vai ter pequenos grupos onde essas escolas, esses colégios são valorizados. Mas numa grande escala, a gente vai ver muita indisciplina acontecendo. E a indisciplina acontecendo por esses dois vieses, tá? Ficou tranquilo isso para vocês? Ficou claro esses dois lados do que é indisciplina? E os Sim, pro. dela? Pessoal, eu preciso escutar de vocês, porque para mim é muito claro. Para vocês. Para a gente tá ficando claro. Tá ficando Estamos claro. aprendendo. A indisciplina, ela é reveladora também. Não é uma coisa que eu quero dizer que é só do aluno. E o aluno que é um aluno problemático. Não é isso. O aluno, ele está nesse comportamento porque ele não quer estar ali. E ao mesmo tempo que ele não quer estar ali, e ele tem que estar ali, ele vai querer fazer algo com isso. O que ele faz? Ele pega a indisciplina como uma forma de falar, então tá, isso aqui é uma porcaria, não me serve de nada, então eu não vou, não
não tá legal assim, primeiro ponto, né? A indisciplina demonstrando que tem algo no sistema educacional que não está legal. Esse é um viés. E o outro viés é, então eu vou fazer da indisciplina uma força minha. Então eu não vou querer aprender, isso é minha posição, e mais do que isso, não vou permitir que os meus colegas aprendam. E aí eu tumultuo, e aí eu fico conversando, eu jogo papelzinho, eu vou lá, pego o material da coleguinha, e daí a coleguinha chora. Então vocês já viram, né? E não tem problema mesmo, porque os meus pais não vão comparecer na reunião. Então, e não tem problema mesmo, porque todo mundo lá na vizinhança fala que a escola é só para passar o tempo. Então, assim, a gente precisa mudar, né? Mudar um pouco os valores que a gente realmente deposita, né? Conversem com algumas pessoas, né? Antes era tão difícil, antes que eu digo há muito tempo atrás, era tão difícil frequentar a escola depois do primário, para a realidade da nossa sociedade, né? E hoje isso é possível, mas como a gente já viu, a questão é que qualidade, né? Então, mas de alguma forma, anteriormente, havia aquilo que eu falei, uma certa valorização da escola. Não estou dizendo que era uma metodologia maravilhosa, que as relações verticais eram tudo de bom, não estou falando isso, gente. Só estou pensando juntos, assim, com vocês, que, de alguma forma, a nossa sociedade, naquela época, tinha a escola, a figura de professor, com muito respeito. Eu não sei se aqui tem pessoas muito jovens, mas eu não sei se tem outras, ou seus familiares, sabem muito bem o que eu estou dizendo. Quando alguém falava, fulana é professora, era um orgulho. Vocês têm noção disso? Era um orgulho. É do meu tempo. Nossa! Era um orgulho. Era sinônimo de orgulho. Aquela escola poderia ser simples na sua estrutura, mas era assim, a comunidade ali tinha um respeito, né? E acontecia de tudo que acontece hoje também no entorno, viu, pessoal? Mas era um respeito, assim, a escola, sabe assim? A escola é uma apreciação bacana. Agora é assim, lá... Então, assim, é um lugar que se tornou público, ou seja, as pessoas podem e têm que frequentar, porque senão isso dá muito problema, dá problema com o ECA, inclusive, as famílias sabem muito bem disso, né? O Conselho Tutelar, né, vai ser acionado, isso tem uma série de repercussões, mas as pessoas estão, né, esses alunos estão ali, mas não sabendo apreciar o que é escola, porque também quem são os adultos e que poderiam demonstrar que bacana, né, você ir para a escola, que legal, não dão o devido valor para aquela escola, para realmente a figura de professor na nossa sociedade. Então a gente precisa começar a fazer um outro tipo de trabalho, né? E dizer que é só aqui no nosso país, claro que não. Existem outros países também que têm sérios complicadores aí com a educação. Mas tem outros que, não que a gente vai fazer igual, mas que a gente possa olhar e falar assim, poxa, eles valorizam e isso é bacana. Porque desde quando educação, conhecimento é algo nocivo? Mas hoje eu vejo na prática muitas pessoas tratando o conhecimento como se fosse algo tão pouco. Tão pouco. Pouca aula. Então isso é complicado. Por isso a indisciplina, tá, pessoal? Nesses dois vieses, no sentido geral, de que não dá mais para ser dessa forma, e no pior sentido, fazer com que aquele aluno, aquela criança, só um segundo, vá se imbuir de que ele sempre questionando por questionar e impondo a opinião dele e fazendo alarde para que seja respeitado a qualquer preço, inclusive impedindo os outros de quererem aprender, essa é a forma legal que eu tenho.
E é por isso que depois as situações de cyberbullying e bullying têm crescido muito, porque muitos aprenderam nessas formas negativas a impor suas vontades. Ah, acontece isso comigo, eu também imponho para o outro, para aquele que eu vou visar, e vou ter vários colegas me ajudando a fazer isso. Então, olha que ciclo negativo que a gente precisa romper, tá? Espero que esteja começando a fazer mais sentido para vocês. Pode dizer. Nós estávamos falando sobre essa questão da pessoa lá de fora valorizar a educação, como é importante, né? Importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo. Eu tenho lembranças, eu sou do século passado, inclusive. Mas eu me lembro. Você, né? Ainda tem que ser só você, porque as meninas estão ali, ó. Os 2 aninhos de diferença. E eu me lembro, quando eu era criança, como que meu pai frisava a importância da escola. Meu pai falava muito disso pra gente. Tem muitos anos isso, e eu me lembro claramente dele frisando dessa questão da importância, dele ensinando a gente a ler, ensinando a fazer tarefa. Meu pai valorizava tanto isso. E eu tenho isso guardado dentro de mim como uma coisa muito preciosa, é muito interessante. Eu tive que parar, né, de estudar, tive pelas circunstâncias, mas eu sempre amei estudar, eu sempre valorizei muito isso. Mas isso foi inserido no meu coração pelo meu pai. Sim, sim. Isso que você está falando é o ponto primordial. Pessoas que nos são próximas e queridas valorizarem a isso. Então, é essa marca, né? Não é porque hoje, antes, olha a dificuldade, muitas e muitas pessoas, como você mesmo fala, queria continuar estudando, mas pelas circunstâncias não dava. Era uma outra realidade, mas havia um respeito tão grande e era uma alegria. Pessoal, a formatura era uma solenidade e não tinha festas, né? Assim, entenda, mas era um evento, porque era tão importante você terminar o 4º ano primário, você terminar o ginásio. Dizem, tá? Não é da minha época. Você terminar o ginásio, você terminar o 2º grau, né? Então, dizem, tá, que eram essas nomenclaturas, não é muito da minha época. Então, assim, era uma solenidade muito grande. Hoje, a gente tá bacana, formou, legal, mas é uma coisa tão pontual, né? É tão pontual que é isso, passados-se muitos anos, você recorda o quanto que essa valorização que seu pai fazia com que você tivesse, o quanto isso te é ainda presente hoje, mesmo passados tanto tempo. Então, o quanto que isso não foi passado adiante para os nossos, né, para as gerações bem mais novas, né? Isso, muito pelo contrário, acabaram observando e vendo a escola como um espaço de tanto faz, tanto fez. Alguns realmente sentem na escola um espaço de eu vou ali porque eu vou ter uma refeição. Ela não pode ser isso. Ela pode auxiliar também com a refeição, mas ela não pode ser somente isso. Ela não pode ser somente isso. E aí, já falando para o ensino médio, né? Então ela não pode ser isso. A gente precisa começar a resgatar algumas coisas, né? Alguns valores, é muito diferencial. E aí a indisciplina está aí como um grande teste. Por um lado, falar nesse formato não está legal, mas também dizer sem responsabilidade, não é culpa, mas sem responsabilidade, sem implicação,
Pessoal, quem vai querer se aventurar? A gente já falou disso muito na aula passada. Quem vai querer realmente estar nesse espaço? Onde todo mundo olha torto. É muito melhor você estar jogando, estar aprendendo aquele jogo novo, aquele game novo. Para. Então a gente precisa começar a reconectar algumas coisas, porque dessa forma solta, onde a criança e o adolescente tomam as rédeas e eles sabem o que é melhor para eles, como que eu posso saber de algo se eu não tenho conhecimento sobre aquilo? Eu tenho que me permitir. Eles estão em formação. Não, é mais interessante eu estar num game. Tá? Sim, é muito interessante você estar num game. Mas você tem outras coisas, né? Porque senão é isso que eu falei, a gente acaba infantilizando muito as relações. Infantilizar é isso. Serão pessoas que sempre vão acreditar que elas podem fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, e sempre priorizando o lazer, o gosto delas. Quando na realidade a gente sabe, quando vai para o mercado de trabalho, a gente sabe o que acontece. Ah, não, eu vou fazer o meu horário de trabalho. Ah, não, peraí. Esse trabalho está muito puxado. Peraí que eu vou jogar o meu game e já volto para o meu trabalho. Pessoal, mas a gente está ensinando essas crianças a serem esses profissionais assim. A gente está ensinando que depois eles repliquem: ai, por que você vai perder tempo com a escola? E aí, quando essas crianças têm que estar ali dentro, o que elas fazem? Elas não suportam estar ali. Então, elas estão cheias de energia. O que elas vão querer? Crianças que eu estou dizendo aqui já do período de escolarização, então a partir dos anos iniciais, tá? O que elas vão querer? Vocês acham que elas realmente vão querer aprender as operações básicas? Vocês acham que elas vão querer aprender sobre fotossíntese? Por mais instigante que você possa fazer uma aula. Então, olha como que está esse bolo. Tá? A gente tem que discutir esse assunto para ver as possibilidades. Como é que está isso para vocês, pessoal? A questão da indisciplina. Ficou claro o que acontece? Sim. Então, uma das estratégias já foi dita aqui. Não que a gente vai fazer igual lá atrás, não é essa a proposta, mas voltar a valorizar esse espaço da escola. A proposta da escola ela é um espaço de formação. Ela é o local para conhecimento, para os conhecimentos básicos, importantíssimos, que deveriam ser super valorizados. Até porque se a gente quer uma sociedade menos violenta, realmente a gente tem que investir e valorizar a escola. E não situações fáceis, lazeres indiscriminados, situações sem limite, superficialidade, bombardeio de informações sem nenhum tipo de base, sem nenhum conhecimento. Ser daquele grupo que fala, mas é a minha opinião. Fotossíntese é chuva caindo. Vocês vão questionar o quê? É minha opinião? Então a gente está vivendo assim. Ah, eu estou agora me imbuindo que eu posso ser uma neurocirurgiã, porque é minha opinião que eu vou cortar assim, fazer assim e vou resolver o problema daquela pessoa. Então, a gente está ficando, claro que eu estou sendo sarcástica, mas assim, a gente está ficando nesse nível, né, com essas novas gerações. As meninas que são extremamente jovens sabem muito bem do que eu estou falando. E não é que ninguém tem potencial, tem, só que perdeu um certo time de esperar um pouco, parar com o imediatismo e falar, tem coisas que eu preciso de muito mais tempo para entender o que acontece. E que isso que é o bacana, porque daí eu vou ter qualidade de manusear depois, quando eu tiver que fazer aquilo.
Tem coisas que a gente precisa repetir várias vezes até que a gente realmente consiga fazer bem, no âmbito profissional, inclusive. Né? E hoje, com uma sociedade muito imediatista que ensina isso muito para as crianças e adolescentes, nas primeiras dificuldades, adversidades, o que se faz? Para que eu não quero brincar mais. Já cansei disso aqui. Não aprendi na primeira, não vou perder mais meu tempo. Para que tem outra coisa surgindo. E nada fica, e nada fica, e nada fica. Tá? Então, essa é um grande entrave que a gente vai se deparar. E a indisciplina, ela vem carregada disso. De mostrar que eu posso ter esse jeito de dizer, não quero saber, não me interessa, não preciso aprender isso não vai me servir de nada, nada resolve, é a minha opinião, você não tem nada a ver com isso, eu faço o que eu quero, isso aqui está muito complicado, eu vou desistir, vou fazer outra coisa. São falas, né, que a gente vê que não é só discurso, a gente vê uma prática, assim, de gerações extremamente jovens, né, adolescentes e jovens, essa faixa de 20 e poucos anos, vem muito carregado com esse discurso. E o que traz também muito sofrimento, porque acaba não se localizando. Né? E aí a indisciplina, ela traz isso, faz com que essas pessoas carreguem para o dia a dia delas isso. Na primeira adversidade, o que eu faço? Desisto, ainda reclamo e falo, vou partir por a outra, porque isso daí não vai me dar certo, não. Não, isso daí estou perdendo tempo, dá licença. É assim. Tá? Pessoal, uma outra característica, quando a gente avança, né, falando de violência dentro da escola, é a questão do bullying, né, e do cyberbullying. Então, eu vou compartilhar slide com vocês, mostrando um pouquinho sobre esses universos e o quanto eles são muito nocivos e eles também têm um efeito geral, coletivo, social, e tem um efeito individualizado, tanto para o agressor quanto para a vítima, quanto para os espectadores, que a gente chama de plateia. Tá? Isso traz também formações subjetivas negativas para todos, tá? Inclusive para o agressor, não tenha dúvida, e para a plateia também. Tá? Então, sempre que a gente falar em bullying, a gente envolve esses três atores, três grupos de atores aí, de agentes envolvidos, tá? Só uma perguntinha. Alguma consideração sobre a indisciplina? Além das que, né, foi na verdade mais a Neuracy, né? Mas que a gente foi trazendo aqui. Para mim não, Pro. E nenhuma dúvida, nenhuma consideração, tá tudo ok. Para mim tudo ok. Então tá. Então eu vou compartilhar agora com vocês. Só um segundo. Então, vamos lá. Mais ou menos, só para situar vocês, esse termo, né, bullying, alguns falam bullying, ele é descrito mais ou menos na década de 70, a descrição, né, desse tipo de assédio para menores, né, e entre menores, é a partir da década de 70, e de lá para cá muitas alterações começaram a acontecer. Antes era uma forma um pouco mais localizada,
claro que extremamente desagradável, mas que de alguma forma não trazia tão arraigadamente processos tão autodepreciativos como atualmente. Atualmente, que eu digo, dessas 2 décadas para cá, tá? Então, se tinha, aconteciam, nas escolas, né, a gente via acontecendo, mas havia sempre uma certa circulação disso. Cada um brincando com cada um tirando sarro de cada um. Era uma situação desagradável, lógico, que brincadeiras de mau gosto, como a gente chamava, né? Mas, nas proporções que se tiveram das 2 décadas para cá, jamais se imaginou essa repercussão. Então, havia, sim, algumas formas de humilhar, algumas formas de depreciar, algumas formas de querer bancar uma certa valentia, isso acontecia, né? Mas nas últimas 2 décadas é que isso foi começando a ganhar uma repercussão muito, 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 muito forte. E aí a gente tem, assim, como critério hoje, né, algo bastante específico para ser bullying, e o bullying ele envolve uma série de coisas, inclusive passível de denúncia, tá? O bullying, o cyberbullying, tá? Então é assim, tem que ter a intenção de prejudicar a vítima, tá? Esse tipo de comportamento abusivo, depreciativo, humilhante, né? Ele tem que ser realmente com uma periodicidade muito acirrada, né? Não é pontualmente uma situação ou outra, mas é sim uma repetição contínua dessas humilhações, né? Dessas depreciações, dessas situações de valentia. E um contínuo desequilíbrio de poder. O que é esse desequilíbrio de poder? Eu tenho sempre que ter aquele que é superior impõe e coage, que no caso é o agressor, né? E eu tenho sempre aquele que vai estar no lugar inferiorizado, né? Que sofrerá a humilhação, a depreciação, a violência verbal, até mesmo física, moral, deste agressor que é superior. E a gente está falando da vítima, né? Então, o agressor e a vítima. E aí esse desequilíbrio de poder. Tá? O bullying, ele sempre vai estabelecer essa relação de desigualdade de poder, então sempre um vai se achar superior, né? E isso é uma grande noção da nossa sociedade, nós sempre temos que ter o superior e o inferior, que é um grande prejuízo, né? Mas ainda a gente é muito tomado por isso. É diferente de eu dizer assim, somos todos iguais em direito. Essa é uma relação horizontalizada. Somos todos iguais em direito, embora cada um de nós tenha o seu jeito de ser, né? Então, nós somos singulares, autênticos, que ninguém é igual a ninguém, nós somos seres únicos, mas em termos de direitos, né? Os direitos de vida, né? Não é direitos no sentido jurídico, também tem essa parte, mas em termos de vida, né, em busca de qualidade de vida, deveríamos todos estar neste mesmo equilíbrio, ok? Embora cada um com a sua forma diferencial de ser, tá? Então, o que acontece? Eu não tenho essa verticalização. Quando eu crio essa verticalização, eu vou sempre falar, este é superior
e manda, este é inferior e obedece. Esse tem direito de oprimir esse que está aqui. Que este que está aqui não tem poder para atingir este que está aqui. Tá? Então vamos lá entender como que isso funciona quando a criança passa a fazer isso. A criança ou o pré-adolescente passam a fazer isso. Eles veem no mundo isso, porque dentro de casa eles muitas vezes veem essa situação de desigualdade de poder acontecendo. Então eles vão replicar isso, inclusive o agressor. Tá? Muitas vezes ele dentro da casa ele é a vítima. Tá? Então vamos lá. O bullying compreende muitas formas de violência física, moral ou psicológica. São sempre intencionais, são sempre repetitivas, né? É contínua, é a todo momento, todos os dias, e ela é praticada por pares. Claro que você pode ter uma figura de líder ali, do agressor, mas muitas vezes você tem um grupinho de agressores, um líder com os seus guardas-costas ali, e você tem algo importante, né, que me incomoda muito, que é a plateia, que é o público. Esse público que fica às voltas, sabendo de tudo que está acontecendo e fomentando essa relação de desigualdade, fomentando essas cenas de violência, fomentando essas cenas de dor. Então, essa plateia fica ali de prontidão para ver acontecer. Quais são as cenas do próximo capítulo? Entre fulano e seu grupinho, ou fulano com essa vítima, com aquele que está sofrendo bullying. Tá? Então, a gente não só precisa abordar a vítima, o agressor ou o grupo ali de agressores, mas também esta plateia que está a todo momento nesse processo, vendo tudo o que acontece e se nutrindo disso, achando que é muito bem obrigado a estar ali vendo isso acontecer. Por quê? Porque esse público dá forças para que essas relações desiguais de poder aconteçam, para que esse bullying aconteça. Dá forças para que esses agressores pratiquem esse ato de humilhação, de violência psicológica, moral ou até mesmo física. Entendem? Como isso é muito delicado e por que isso tem que ser trabalhado nas escolas? E aqui eu me refiro já desde o Fundamental 1, com algumas abordagens diferenciadas, tá? Mas precisa ser abordado. Bom, o bullying ele traz práticas de intimidação e humilhação, como meter medo e ameaçar, bater e empurrar, roubar, insultar, espalhar boatos humilhantes, enviar bilhetes ameaçadores, mentir, né, para de alguma forma colocar a vítima em maus lençóis ou mostrar que a culpa é da vítima, tá bom? Da vítima do bullying daquele agressor, tá? Excluir, rejeitar, discriminar, etc. Tá? E como a gente está falando de crianças e pré-adolescentes, isso em termos de formação biopsicossocial, tanto para quem pratica, para quem é palco,
quanto para quem está sendo vítima, isso é muito drástico, muito drástico. E, claro, né, de uma forma mais intensificada para a vítima, sem dúvida. Mas não é só ela que fica com sequelas, tá? Não é só na escola, aqui na escola, porque são menores, que a gente nomeia ainda como bullying. Mas não é à toa que as quantidades de assédio daí na vida adulta se multiplicaram, infelizmente. As relações abusivas e por aí vai. Então, olha o reflexo, como eu disse, de principalmente 2 décadas para cá. Tá? Tá fazendo sentido, pessoal? Sim, pro. Ok. Agora, eu vou dar uma pausazinha para falar um pouquinho do cyberbullying, porque tem crescido muito, ainda mais com a questão da virtualidade, né? O uso realmente, né? Tem os pequenininhos, muito pequenininhos, que colocam os dedinhos, né? No aparelho celular. Então, assim, há um grande uso dos meios tecnológicos e, dentro disso, o mundo digital. Incontestável, tá? Mas, por não saberem o uso disso, né? Ou melhor, não saberem o uso ético disso, não ter trabalhado o uso atitudinal, né? O uso adequado disso, é claro que essas crianças e adolescentes também transportam aquilo que é presencial na violência física, moral ou psicológica, isso se transfere para o universo virtual, inclusive com um alcance indiscriminado. Porque antes você poderia falar, comentar com o outro naquele universo da escola, né, daquela unidade